Eu costumo dizer que os empreendedores tentam estragar sempre a sua vida, porque quando as coisas começam a ficar em velocidade de cruzeiro, já estão com os olhos postos noutra coisa e, portanto, eu atiro-me para estes projetos e depois digo, pá, estou tramado. Um estudante interrompeu o Presidente da República para pedir a palavra em nome dos alunos. Mostrarmos que é possível unirmos. Dr. Paulo Barradas, agradeço-lhe desde já ter aceito vir aqui ao podcast. É um gosto. Pode alguém ser quem não é. E começava por lhe perguntar, já vi que é daqui de Coimbra, natural de Coimbra. Quando é que percebeu que poderia ser alguém com alguma relevância no conceito? Será isso passou-lhe pela infância? Não, nunca passou nem passa, somos pessoas simples, nunca imaginei que a vida me trouxesse para estes caminhos. Quando era miúdo era muito reguila na escola e, portanto, fiz uma infância muito agitada. Aos 13 anos comecei a andar de moto nesta cidade. Costumava dizer que caí em todas as curvas antes de chegar a casa. Está a ver? Portanto, nunca pensei muito à séria no que é que seria o meu futuro. Casei muito cedo, casei com 22 anos, com uma empreendedora, uma farmacêutica, a minha colega, e desde aí que enveredámos por a vida profissional. Portanto, comprei uma primeira farmácia que era de família, em Pedrógão Grande, e, portanto, os dois rumámos a Pedrógão, onde vivi 5 anos, Mas com então, mais 3 a ir e vir. já lá vamos a Pedrógão, porque também vi esse pequeno pormenor, que não é um pormenor na sua vida. Mas antes disso, quero ficar ainda um bocadinho na sua infância. Falou aí aos 13 anos, tinha a sua primeira moto, e pelo que percebi, essa moto que comprou, essa sua primeira moto, foi adquirida com dinheiro seu Exatamente. de trabalho que desenvolveu. Fez bem o trabalho de casa. Portanto, apesar de ser reguila, como disse, era alguém que já tinha alguma consciência do que era preciso para ganhar o seu próprio dinheiro. Era. Isso foi uma educação que tive muito. O empreendedorismo ensina-se. E a minha mãe sempre acreditou muito em nós e, portanto, e na nossa capacidade de fazer. E lançou-me o desafio, muito jovem, eu com 12 anos sonhava com uma moto, e ela disse-me que não, que nunca me iria dar uma coisa que me podia matar. Mas se eu trabalhasse para isso, e se fosse com o meu dinheiro, que ela que respeitaria. E era o que eu queria ouvir. Claro. Comecei imediatamente a trabalhar, portanto, muito cedo. Trabalhou em quê? Olha, tínhamos uma empresa familiar em casa, a minha mãe tinha deixado de dar aulas na altura, tinha-se dedicado à decoração de interiores, começou a fazer arranjos florais e a trabalhar o estanho, umas peças de garrafas e molduras, e, portanto, uma série de peças que vendíamos muito no Natal, e eu areava. Havia um algodão que era o Duraglite, e eu areava essas peças, ganhava 25 tostões por cada uma, e andava sempre com mais dinheiro no bolso do que os meus colegas e amigos, e, portanto, comecei a valorizar o que era ganhar dinheiro e o que é que isso representava para cumprir com os meus objetivos. Portanto, tive uma educação sempre muito virada para o empreendedorismo. A minha mãe também partilhava muito connosco as dificuldades e as que havia na altura. Abriu uma loja em Coimbra. A loja é essa que eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Lembro-me com 14 anos de ficar o dia inteiro na loja para atender as senhoras que se deslocavam lá, enquanto ela ia às compras, a feiras e a fornecedores, com o meu pai, e eu ficava. Depois, quando tirei a carta, comecei a ir com ela, a visitar os fornecedores, a visitar as feiras, e vinha, eu costumo dizer que montei 100 lojas diferentes em Coimbra, porque via coisas que não havia na cidade e pá, isto era uma coisa, isto era fantástico. Claro. E, portanto, tinha sempre muita vontade de fazer coisas, e isso nasceu desde muito cedo, mas nunca pensei um dia ter uma empresa com 700 pessoas a trabalhar, ter um hotel que acolhe no Alentejo norte-americanos, 70% dos clientes são estrangeiros, e, portanto, eu próprio fico espantado com o que a vida me trouxe. Muito agradecido também com estas oportunidades que tenho aproveitado, e acho que temos que estar agradecidos por vivermos neste mundo
E quando decide ir para a vertente farmacêutica e tirar ciências farmacêuticas aqui em Coimbra, já tinha esse pensamento de ser alguém Olha, isso hoje, quando penso um bocadinho para trás, a área da farmácia, eu tinha um avô médico e um avô farmacêutico. E o avô médico influenciava-nos mais, portanto, era um homem muito extrovertido, que se metia e brincava com as pessoas e tal. E, portanto, eu queria ser médico, como todos os miúdos, a maior parte na altura. Com 14 anos, caio a primeira vez de mota, entro no hospital e digo, eu estou equivocado. Eu não me estou a ver mais tarde de bata vestida a tratar doentes, e com sangue e com sofrimento à mistura, e, portanto, e nem pensar. E, portanto, eu gosto de negócio, gosto desta área da minha mãe e tal, e, portanto, mas acho que isto vai ser cada vez mais difícil. O estar no negócio vai ser cada vez mais difícil. E, portanto, eu considero que se associar o conhecimento ao negócio, vou ter uma profissão mais estável. E, portanto, assim foi. O ir para a farmácia, seguir as pisadas do meu avô paterno, agradou muito. E pensava sempre em vir a ter uma farmácia, um pequeno negócio, um laboratório de análises clínicas, portanto, e achava que os laboratórios era até uma via para o meu desenvolvimento interessante, porque podia ter várias sucursais, vários laboratórios, muita gente a trabalhar, enquanto que a farmácia era mais redutor na medida em que a lei só me permitia ter uma só farmácia. E, portanto, era uma coisa que me limitava um bocadinho mais. Mas, ao longo do curso, fui gostando de indústria, fui gostando das análises, fui gostando da farmácia, e a primeira profissão foi a farmácia de oficina. Mas no curso já tinha todo esse pensamento desenvolvido? Quando estudava, já pensava claramente... Sim, fazer muito o meu trajeto de empreendedorismo, de risco, e de ter uma pequena unidade que permitisse crescer e fazer alguma coisa. Essa vertente tão já a pensar no futuro enquanto estudava, sente que o fez perder alguma coisa dos seus anos de estudo, ou gozou-os também como se deve gozar os anos? Gozei. Foram anos muito bons, as queimas das fitas, as noitadas de moto, de carro, as viagens que fiz, portanto aproveitei sempre muito bem as oportunidades que a vida me tem trazido. E não me arrependo do que fiz. Terminei essa fase mais irreverente muito cedo, portanto, com 22 anos. Fui dos meus amigos o primeiro a casar, o primeiro a começar a trabalhar e, portanto, destaquei-me rapidamente de muitos pelo profissionalismo e pelo sentido de responsabilidade, pela criação de postos de trabalho e pela minha vida, que foi muito associativa sempre. Eu fiz o meu trajeto profissional, não aprendi numa multinacional, não fiz trajeto lá fora, no estrangeiro, mas fiz um trajeto fortemente associativo, trabalhando com pessoas, aprendendo a respeitar os outros, aprendendo a que as coisas não são fáceis, levam tempo, o tempo é determinante nestas coisas e, portanto, o associativismo trouxe-me muito. Trabalhar em rede, digo muitas vezes que o mundo está tão difícil que se não tivermos a capacidade de trabalharmos uns com os outros sozinhos, não somos ninguém. E, portanto, o associativismo trouxe-me esta componente mais humana, mais humanizada de me relacionar com os outros, de construir em conjunto. Pelo que eu percebi, tanto na Santa Casa Misericórdia como na Associação Nacional das Farmácias e depois também na Ordem dos Farmacêuticos. Foi também a sua forma de fazer política na sua área? Sentiu que Foi. Eu senti sempre que era na minha área profissional que fazia política. Defendia muito a profissão, defendi sempre muito a ética profissional, a deontologia, o fazer bem, as boas práticas. Animou-me imenso durante anos, ainda agora, as boas práticas. Fui pioneiro na certificação de qualidade aqui da Farmácia Estádio, que certificámos em qualidade. Eu dizia muitas vezes, falar é muito bonito, mas temos que ter as evidências do que dizemos. E qualidade não é mais do que isso. É dizer que fazemos, mas provar, ter a evidência de como estamos a fazer e, portanto, ter alguém que controle o nosso trabalho. Porque todos devemos ser controlados.
Eu gosto imenso e acho que todas as profissões devem ser controladas, porque isso é bom, faz-nos crescer profissionalmente. Dou-lhe um exemplo agora da Blue Pharma. Nós temos 120 clientes do mercado internacional, todos esses clientes nos vêm auditar e eu podia dizer que chatice, pá, estão sempre aqui em cima a querer verificar o que é que nós fazemos, mas digo com muita humildade, isto é a melhor fonte de aprendizagem que podemos ter, é a melhor forma de fazer a melhoria contínua, é ter alguém a espreitar, a ver o nosso trabalho e a sugerir melhorias. E, portanto, estamos muito confortáveis com isso e acho que esse foi um dos aspectos importantes. Vamos então recuar um bocadinho antes de irmos à Blue Pharma. Vamos então a Pedrógão Grande. A sua primeira farmácia, 5 anos em Pedrógão Grande, e acredito que lhe tenha dado muita experiência, não só a nível profissional, como também sair de uma cidade como Coimbra e ir para uma localidade como Pedrógão. Olha, eu em Pedrógão fui mentiroso. Fui mentiroso porque dizia que ia para lá como o Toyota, para ficar. Okay. E não fiquei. E, portanto, o que eu combati durante os anos que lá estive é que os profissionais, estas estradas novas que se fizeram, que rasgaram o país todo, que era uma grande esperança para o desenvolvimento do nosso interior, vieram prejudicá-lo, porque os profissionais, os médicos, farmacêuticos, advogados, professores, gente que podia desenvolver estas terras, começaram a viver em cidades e, portanto, a deslocarem-se para trabalhar, e quando chegavam já iam a pensar em vir embora. Ou seja, em vez de ser mais rápido ir para essas terras, é mais rápido fugir sair, exatamente assim. E, portanto, eu hoje tenho dúvidas que estas estradas tenham ajudado a um desenvolvimento harmonioso que nós idealizamos do nosso país. São fases. Acho que agora que há um regresso, se calhar, às origens, há mais atenção. Por outra, agora com a pandemia também houve estas cidades mais pequenas tornaram-se mais apelativas e, portanto, as pessoas pensam já de outra maneira. Mas no meu tempo foi assim e eu pensei que não tinha o direito de sujeitar os meus filhos a escolas e a ambientes menos urbanos, porque eu agradeço imenso aos meus pais o ter tido a possibilidade de viver em Coimbra, ter os amigos que tenho hoje, ter feito o trajeto que fiz. E os meus filhos, se tivessem ficado em Pedrógão, teriam tido outras oportunidades. Claro está, mas era mais difícil. E, portanto, eu ao fim de 8 anos, 5 a viver lá, 3 a ir e vir, decidi, portanto, deixar de estar em Pedrógão Grande. E é aí que surge a Blue Pharma, a ideia? 8 anos depois surge muito aqui a motivo. 5 anos depois surge a Farmácia Estádio, surge a Ótica Estádio, surge a Ordem dos Farmacêuticos, onde eu me entreguei muito tempo, e principalmente uma cooperativa que existia e existe em Coimbra, que é uma história de grande sucesso para a cidade, está a fazer 50 anos este ano. O meu amigo e colega Miguel Silvestre é o presidente desde que eu saí, portanto há 20 anos, e tem feito um trabalho extraordinário e é uma casa que emprega hoje muita gente, que tem já uma distribuição a nível nacional, distribui para mais de 1000 farmácias, portanto tem muitos carros a percorrer o país todos os dias e tem já uma faturação que está entre as primeiras 3 empresas da região, contando com os hospitais, porque se tirarmos os hospitais é a número 1 em faturação aqui da região. Portanto, eu estive à frente dessa empresa e portanto, agora... Portanto, todo esse trabalho fez-lo começar a pensar que poderia criar a sua própria empresa. Exatamente. E, portanto, principalmente esse trabalho nessa cooperativa, entrei numa altura muito difícil, estava em falência técnica e, portanto, tinha que dar resultados para uma plateia grande de acionistas. Portanto, as cooperativas é um homem, um voto, e eu tive que explicar muito bem a toda a gente as medidas que tinha que tomar. Portanto, fui muito político também, fui muito gestor, acho que comuniquei bem, acho que a comunicação, que é a chave da vida, nós todos temos que saber comunicar. Se soubéssemos comunicar, não tínhamos as guerras que temos no mundo, não tínhamos os divórcios e as inimizades que se geram tantas vezes. É tudo uma questão de comunicar bem.
E eu penso que comuniquei bem, cortei condições comerciais às farmácias e elas compraram ainda mais à cooperativa. E, portanto, em pouco tempo, libertámos a cooperativa da má situação financeira em que estava e fizemos dos maiores investimentos de sempre naquela estrutura. Desde certificar em qualidade, automatizar todo o armazém, fundir armazéns que estavam a trabalhar de forma independente. Enfim, fizemos aí o turnaround e em 3 anos eu estava confiante que podia desenvolver outros projetos. Eis quando surge a notícia da venda da Bayer em Coimbra. Quando surge essa notícia, eu estava, costumo contar muitas vezes, que estava a tomar o pequeno almoço ao lado da minha farmácia, que do estádio, que viajava muito e que via indústrias farmacêuticas um pouco por todo lado, que a história era sempre a mesma. Estão a ver aquela farmácia ali na esquina? Foi ali que tudo começou. Barracão para trás, para os lados, escritório para cima, e hoje é uma empresa que tem 30 mil funcionários, que descobre medicamentos para necessidades não satisfeitas pela sociedade, e portanto eu vinha fascinado com estas histórias, mas ao mesmo tempo frustrado, porque nós não temos a noção do tempo, não é? Isso é muito difícil na altura ter esta noção de tempo, e pensava, como é que eu na minha farmácia consigo construir uma indústria farmacêutica? Mas se os outros fizeram, eu também serei capaz de o fazer. E, portanto, fui espreitando as oportunidades e digo muitas vezes que a empresa que nasceu, a Blue Pharma, na minha farmácia. Porque foi na minha farmácia que eu fiz os telefonemas, que desenhei a estratégia para implementar, que me encontrei com os meus colegas e sócios, que chegámos a acordos importantes e, portanto, e que desenhámos a estratégia em conjunto de desenvolvimento daquele negócio. E hoje em dia a Blue Pharma é uma empresa de renome, não só regional, nacional, mas até internacional. Temos feito um trajeto muito interessante. E eu perguntava-lhe, falou há bocadinho também desses 700 empregadores que tem neste momento, a empresa vai expandir-se também para outros polos aqui na região. Se sente uma responsabilidade acrescida, quando se levanta diariamente, em saber que está à frente de uma empresa que emprega um elevado número de trabalhadores da região e que é também um dos principais motores também deste mesmo concelho, deste mesmo distrito. Eu dou graças a Deus de um dia ter pensado em meter-me em maus lençóis. Eu costumo dizer que os empreendedores tentam estragar sempre a sua vida, porque quando as coisas começam a ficar em velocidade de cruzeiro, já estão com os olhos postos noutra coisa e, portanto, eu atiro-me para estes projetos e depois digo, estou tramado, isto agora é que vai ser à séria, eu tenho mesmo que trabalhar, não tenho outra possibilidade. Claro. E de maneira que então contava que estava ao lado da farmácia e surge a Bayer em Coimbra a vender as instalações, a fábrica de Coimbra. Era a fábrica da aspirina, é uma fábrica alemã, topo de gama, state of the art, muito boa. Eu achava que era um investimento estratégico para o nosso país, que estas multinacionais fizeram ao longo dos anos 60, 70. Tivemos em Portugal do melhor que se faz no mundo. Tivemos operações industriais da Bayer, uma das empresas centenárias e mais importantes do mercado farmacêutico internacional. A Merck Sharp & Dohme, a Schering, a Boehringer, portanto, uma série de nomes, a Pfizer, uma série de nomes que nós conhecemos e que estiveram com operações industriais em Portugal. E, portanto, criámos o saber fazer medicamentos, associado a que a área da farmácia, muitos que querem entrar em medicina não entram e entram em farmácia, portanto, conseguimos elevar aqui muito o nível de qualidade destes profissionais. A isso não é alheio a cadeia de distribuição que temos em Portugal. Nós temos uma das melhores farmácias do mundo a operar em Portugal. Portanto, em cada terrinha temos uma rede de farmácias. Há uma farmácia com um farmacêutico a trabalhar segundo as melhores práticas internacionais, todas de forma muito uniforme e, portanto, temos um bom setor de farmácia de oficina. Temos um bom setor de distribuição farmacêutica, temos 2 multinacionais que são as maiores empresas do mundo a operar em Portugal, temos as cooperativas também a distribuir os medicamentos, portanto, temos aqui um nível de qualidade no setor acima da média.
A indústria, tínhamos indústria, como lhe dizia, muitíssimo importante, muito boa, que ajudou a formar muita gente, e estávamos numa fase, pós-entrada da Comunidade Europeia, em que a indústria começou, os Estados, os governos, começaram a apertar mais, porque não tinham capacidade de suportar o incremento de preços que a saúde ia tendo e o medicamento ia tendo, começaram a apertar, e essa indústria multinacional começou-se a deslocalizar para fora de Portugal. E nós perdemos praticamente toda a indústria farmacêutica multinacional que tínhamos, mas foi oportunidade para nós. Eu espreitei essa oportunidade. E espreitei a oportunidade pensando, isto é um setor estratégico, por razões de saúde pública, porque o sistema de saúde não é perfeito se nós não tivermos produção de medicamentos no nosso país. E, por outro lado, temos medicamentos de marca, e eu sabia que os medicamentos genéricos, que eram a solução para o nosso país. Primeiro, porque os medicamentos genéricos, há 20 anos atrás, existiam nos países mais ricos e industrializados do mundo, coisa que aqui diziam, isso é dos países subdesenvolvidos. E eu pensava, coitados, nem dinheiro têm para os medicamentos genéricos. Havia a teoria que o genérico não era tão bom, de segunda qualidade. Exatamente. E, portanto, eram países como a Alemanha, como os nórdicos, como o Reino Unido, como os Estados Unidos, que tinham cotas de mercado já nessa altura de 50%. Portanto, em cada 2 caixinhas dispensadas na farmácia, uma era um medicamento genérico. E, portanto, eu achava que isso era fundamental para Portugal, porque o preço que pagávamos pelos medicamentos era escandaloso, as multinacionais todas elas vendiam em Portugal, mas já fabricavam fora de Portugal, portanto, a mais-valia que deixavam no país era muito curta, era despesa. A indústria farmacêutica era vista sob o ponto de vista da despesa e não da criação de riqueza. E eu consegui, com este projeto, criar riqueza no país. Portanto, hoje somos uma empresa fortemente exportadora. Por cada caixinha que exportamos, criamos um posto de trabalho no nosso território. Postos de trabalho esses altamente qualificados. Portanto, temos uma indústria muito qualificada em termos de recursos humanos. Para lhe dar uma ideia, das 700 pessoas que trabalham hoje aqui na Blufarma, 60% têm o grau mínimo de licenciatura. Portanto, não é normal numa indústria como ter tanta gente formada. E, portanto, completámos aqui o ciclo virtuoso. Criação de riqueza em Portugal e em Coimbra, postos de trabalho, colaborar com o sistema científico nacional. Eu também não acreditava numa inovação feita só nas universidades, sem ter a translação para as empresas. Portanto, são as empresas que têm as necessidades, que identificam necessidades, e a universidade muitas vezes está para resolver essas necessidades. Portanto, era fundamental termos indústria em Portugal e, por outro lado, era muito saudável porque era uma forma de compromisso nosso para com o país de fazer poupar dinheiro ao Estado. E quando nós falamos em Estado, o Estado não é uma coisa abstrata, porque come-nos muito em impostos. Nós somos altos pagadores de impostos em Portugal. E, portanto, tínhamos, em vez de andar a dizer mal e a levantar o dedo, temos que fazer. E o que é que um farmacêutico numa farmácia em Coimbra poderia fazer? Tendo a possibilidade de adquirir uma indústria, fazer medicamentos genéricos, isso era colaborar com o Estado, que somos todos nós, para fazer diminuir a despesa. Se procurar, há um site na internet da Apogen, da Associação Portuguesa de Genéricos, que quando acede ao site tem um contador que ao segundo está a contar os euros que estamos a poupar. E eu fui lá, curiosamente, há cerca de 15 dias, para uma aula que fui dar na Católica da área da saúde, em Lisboa, e fui ver, íamos já há 15 dias, com mais de 500 milhões de poupança, 500 milhões de euros de poupança. Portanto, este é o contributo, não é da Blufarma, mas de empresas como a Blufarma, que fizeram, portanto, este mercado. Por outro lado, e eu não queria fechar este círculo virtuoso de criação de riqueza,
de contribuição de poupança líquida para o Estado, que é o grande pagador de medicamentos, mas, essencialmente, e o que mais me toca, são os doentes. E os doentes com dificuldades, temos reformas, infelizmente, ainda baixas no nosso país. Os consumidores de medicamentos são pessoas, normalmente, mais velhas. Até aos 60 não consumimos, não somos frequentadores de farmácias. Exatamente. É depois. E, portanto, eu, como trabalhei ao balcão da farmácia durante anos, sentia a dificuldade que era das pessoas adquirirem os seus medicamentos. E eu hoje posso afirmar que essas dificuldades quase não existem. Exatamente. O medicamento, eu sempre defendi um medicamento genérico, por esta vertente de reindustrializar o país e de dispensar, de tornar acessível a saúde aos doentes e ao Estado, mas também não precisava que eles fossem tão baratos, que tivessem baixado tanto. Mas eu pergunto-lhe, nesse aspecto, por acaso era uma pergunta que tinha mais para o final da nossa conversa, mas já que tocou nesse assunto dos doentes, pergunto-lhe, tem-se visto nos últimos tempos em algumas farmácias, e tem sido isso a nível nacional, a falta de medicamentos, ou pelo menos a escassez a chegarem às farmácias. Como é que vê esse Olha, esse vejo com flagelo? preocupação. Vejo com preocupação porque hoje metade do mercado é feito com genéricos. E no mercado hospitalar, onde estão os doentes críticos, mais críticos do que os que estão em casa, 80% do mercado em unidades são medicamentos genéricos. E, portanto, são medicamentos que estão sujeitos a uma competição enorme e que, ao mesmo tempo, têm uma regulamentação para baixar o preço enorme. Portanto, juntam-se aqui dois fatores que destroem o preço do medicamento. E, portanto, há muitas empresas que já não acham interessante ter este medicamento no mercado porque a margem é impossível, não lhe é permitido. Por outro lado, o mundo continua a crescer, não é? Nós hoje vimos um planeta que quase não cabemos nele, não é? O desenvolvimento das empresas, a sociedade, do consumo é enorme. E temos países como a Índia e como a China que nestes últimos 20 anos passaram de países quase produtores a consumidores de bens. Há 20 anos ia-se para a China para produzir para o mundo. Hoje vai-se para a China para vender na China, porque são mercados altamente consumidores. E, portanto, isto não chega para todos. E isto aumenta muito o preço das matérias-primas. Muitas delas vêm da China e da Índia para a indústria farmacêutica toda. Não é de genéricos, é toda a indústria hoje compra farmacêutica e automóvel. Eu ouvia dizer que uma marca importante de automóveis, 90% dos componentes que vinham daquelas geografias. Portanto, isto é uma realidade. Hoje abastecemos do outro lado do mundo. E as matérias-primas estão sucessivamente mais caras. E, portanto, isto torna perigoso este equilíbrio de baixo preço com a disponibilidade no mercado. E, por outro lado, Depois, por outro lado, temos outro fator nos medicamentos não genéricos, de marca, que são importados e que o Estado português leva a preços muito baixos. E, portanto, é compensatório para determinadas empresas que vivem deste mercado de exportar esses medicamentos para países como a Alemanha, onde são mais caros. E, portanto, o diferencial de preço cá e nos outros países é grande. E, portanto, compensa os medicamentos virem da Alemanha, fabricados na Alemanha, vendidos em Portugal e feito o retorno para a Alemanha. este projeto é apoiado pela Loop, uma empresa com raiz em Coimbra, que oferece soluções de sustentabilidade, como também serviços de consultadoria tecnológica. Se quiserem saber mais sobre a Loop, passem pelo site da empresa. Vamos regressar a Coimbra. Muitas das vezes diz-se que nos últimos 30, 40 anos esta cidade e esta localidade no nosso país é pouco amiga do investidor e de quem quer criar negócio em Coimbra. O Dr. Paulo Barradas criou negócio, mas sentiu esta dificuldade ao longo destes últimos 30 anos? Olha, eu acho que hoje a sociedade que está tão regulada, tão regulamentada, com uma administração pública tão pesada, que todos os que querem remar que temos alguns poucos a tentar fazer e muitos a tentar desfazer.
E, portanto, hoje a sociedade privilegia mais os que não querem trabalhar do que os que querem trabalhar. E privilegia mais os que não fazem do que os que fazem. E, portanto, isto não é uma questão da cidade de Coimbra, é uma questão da sociedade em que vivemos. Isto é difícil em todo o lado. E, portanto, há este ambiente de Coimbra e tal, ficou para trás. Eu recuso-me a dizer mal de Coimbra. E quando me começam a dizer que Coimbra, eu digo, Coimbra é o espelho do país. E o país é o espelho da Europa. E a Europa é o espelho do mundo. Nós vimos agora, estas eleições nos Estados Unidos, as lideranças que tínhamos. Temos o Brasil com o que temos. Temos o Reino Unido com o que temos. Temos a Europa com um conjunto de líderes que nós não nos revemos muitas vezes neles. Portanto, isto é o espelho do mundo em que vivemos. Não é problema de Coimbra. Eu acho que é o planeta que está doente e que Coimbra está muito saudável mesmo assim. Vive-se bem em Coimbra. É uma pequena cidade que tem tudo. É uma cidade de 15 minutos. Eu desloco-me de casa à farmácia, à Blufarma, percorro a cidade de um canto ao outro. 10, 15 minutos. E, portanto, é uma cidade que tem boas escolas, bom ensino para educar os filhos, tem bom comércio, tem desporto, tem cultura, tem tudo. Portanto... Então, vou-lhe fazer agora, eu tenho sempre um momento no podcast que é o momento que não há perguntas difíceis. As respostas é que poderão ser. E falando no que está a falar e a dizer que Coimbra tem tudo, o Dr. Paulo Barradas foi alguém que tem investido nesta cidade, nesta região, mas por outro lado abriu um hotel no Alentejo e foi aí que também tem a sua produção de vinhos. Eu pergunto-lhe então se o turismo em Coimbra não é bom o suficiente e se não há castas suficientes aqui à volta, por exemplo, na Mielhada, de qualidade suficiente para abrir. Claro que sim. Também quero abrir um hotel aqui em Coimbra, posso-lhe dizer que tenho um projeto para abrir e que surgiu a oportunidade. Isto, a vida às vezes leva-nos por caminhos que nós nem imaginamos. Eu, aos 40 anos, tive uma infelicidade muito, muito grande, foi a morte da minha mãe, quando eu tinha 40 anos. Eu só trabalhava nessa altura e pensei, eu tenho que parar um bocadinho, vi a vida de outra maneira e é a altura de pensar em ter um escape, uma casa de fim de semana. Pensei nessa casa de fim de semana na praia. Teria que ser forçosamente fora de Coimbra, senão ficava na mesma. Na praia, no campo, não, é no campo. E no campo é no Alentejo, será na terra dela e onde eu fui desde pequeno. Vi algumas casas no Alentejo e vejo um monte que extravasava completamente a dimensão familiar. Mas como eu sempre gostei e sempre tive esta... pensar grande e pensar em coisas... vejo aquele monte e penso, eu não mereço uma casa, uma segunda casa. Mereço é mais um projeto empresarial. Eu deste monte, que estava em ruínas, e que é uma coisa que me faz muita confusão, ver este património histórico que temos em Portugal, arquitetónico, temos edifícios belíssimos, temos a cidade de Coimbra cheia de belos edifícios, a maior parte fechados, não é? A área militar tem quartéis, temos um revive, que é uma utilização para turismo destes edifícios históricos, tímido, sim, não é? Vemos no Mosteiro de Santa Clara. E com belíssimos exemplos, mas é tímido. E, portanto, quando vejo estas ruínas, penso que é uma questão de respeito por quem cá passou e por quem fez estas construções. E, portanto, tive a vontade de investir o que tinha nesse espaço no Alentejo. E, portanto, hoje estou surpreendido com as conquistas que temos feito lá e tem sido tão bom que dos meus 4 filhos, eu costumo dizer que o melhor que produzi até hoje, já o entreguei a Torre de Palma e, portanto, a diretora-geral de Torre de Palma é a minha filha, que fez psicologia aqui em Coimbra, que saiu muito cedo para fazer formação em Valência, em Tenerife, e que trabalhou em Tenerife na rede Sheraton, portanto, fez percurso internacional, esteve em Doha, no Catar, esteve na Ásia, esteve ainda um tempo em Lisboa,
e ao fim de 7 anos achou que era a altura de vir ajudar os pais e nós ficámos todos contentes. Claro. E, portanto, e temos-la lá neste nosso projeto que envolve um hotel, envolve um restaurante, envolve vinhos, envolve parcerias locais, temos produtos regionais fabulosos naquela região, em que nós pomos a nossa marca e, portanto, é como um selo de qualidade, uma certificação. E, portanto, estes pequenos produtores muitas vezes não sabem extrair o valor das coisas, não têm os canais de distribuição apropriados e nós já temos os canais abertos e criamos sinergias aqui muito interessantes e ajudamos estes pequenos produtores, é a nossa cota-parte de responsabilidade social, a vender os seus produtos, a divulgar os seus produtos. E, portanto, eles ajudam-nos a nós também, porque aumenta o nosso portfólio. Claro. E, portanto, criamos aqui sinergias muito interessantes. Uma última questão. Pelo que eu estive a investigar, digamos assim, nunca se envolveu diretamente na política. E pergunto-lhe se não é uma área que o atrai, como, por exemplo, na vertente autárquica. Olha, eu tenho cada vez menos paciência para ser empresário. Política acho que nunca tive e que nunca vou ter. Mas envolvi-me na política, tenho sido sistematicamente convidado para ser mandatário. Fui mandatário com muito gosto e muito orgulho de uma excelente pessoa aqui de Coimbra, da professora Margarida Mano. Portanto, uma pessoa que eu tinha como referência por um percurso irrepreensível que fez e que me abordou numa altura difícil do país. Estávamos no rescaldo da Troika, umas eleições disputadas de forma muito difícil, porque isto é inacreditável, mas a esquerda que temos em Portugal consegue fazer o milagre de meter na cabeça das pessoas que a Troika foi provocada pela direita. E, portanto, eu considero, na altura, que aquele governo do Pedro Passos Coelho, que foi dos melhores governos, foi dos melhores primeiros ministros que tivemos em Portugal, em pouco tempo endireitou o país, sinal que é tão fácil fazer bem, quando há coragem para se fazer, e ele teve essa coragem de afrontar todos os portugueses, mas no sentido do bem comum. As pessoas perceberam que faziam sacrifícios, mas veio o retorno mais tarde, e veio muito cedo até. E, portanto, eu achei que era a minha missão colaborar e fui mandatário da professora Margarida Mano, com muito gosto. Ela foi ministra da Educação. Tivemos belíssimos números de votos aqui em Coimbra também, mas infelizmente aconteceu a tragédia, que eu acho que foi uma tragédia nacional, das maiores. Ter uma pessoa que recupera os números das eleições, que vai para primeiro-ministro sem vontade de fazer. E, portanto, eu considero que estes últimos 8 anos foram anos desastrosos para o nosso país e irrecuperáveis na nossa geração. Portanto, foram oportunidades que se perderam e com prejuízo das pessoas com mais dificuldades, não é? Coisa que os discursos às vezes saem um bocadinho ao contrário e, portanto, mais não digo. Sim, senhor. Doutor Paulo Barradas, ainda não temos Torre de Palma aqui no nosso podcast, mas temos, e convido-o a tirar uma cerveja da Epicura, uma marca também aqui de Coimbra, uma cervejeira aqui de Coimbra, e, portanto, a Epicura... Com um rótulo muito bonito. Exatamente. Associa-se e oferece cerveja artesanal. um convidado, exatamente. Essa Muito bem. fica para si. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Foi um gosto. Foi um gosto. Muito obrigado.